Jesus aparece a quem? A Maria Madalena. Amém? Diz assim: Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia. Qual é o primeiro dia da semana? Qual é o primeiro dia da semana? É domingo, né? Porque o nosso calendário ele é o quê? Romano, né? Então o primeiro dia é domingo. Então Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso é o fato. Diferentemente da data do seu nascimento, que é uma data improvável. Não foi 25 ou 24 de dezembro. Isso foi uma data colocada pela Igreja Apostólica Romana. Já o nascimento de Jesus é um fato, porque estava dentro do calendário. Era o primeiro dia da semana. Ou seja, era domingo. Amém? O que acontece? Jesus ele passou, eu quero que você entenda, Jesus ele passou quanto tempo ensinando, pregando? Cerca de 3 anos a 3 anos e meio. Então Jesus estava ministrando e andando com os discípulos. Jesus ele começa o ministério aos 30 anos. E Jesus iniciou o ministério aonde? Lá no Rio Jordão. Quando quem estava lá, seu primo João Batista. João Batista, filho de Isabel, primo de Jesus. Só que João Batista, meu Deus, era mais velho do que Jesus 6 meses. Porque Isabel também era estéril. Amém? E quando Maria, ela ficou grávida, que quando o Espírito do Senhor, quando o Espírito Santo, ele achou graça em Maria, ou seja, ele viu algo diferente, ele deu um favor merecido a Maria. Porque nós temos que entender uma coisa: nós como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos falar mal de Maria. Não pode. Por quê? Primeiro, ela não foi uma mulher qualquer. Convenhamos, irmão Fatinha, uma mulher para carregar Jesus no ventre tem que ser especial. Amém? Porque o texto diz que o Senhor achou graça nela, achou algo diferente nela. Então Deus escolheu ela. Porém, ela não salva, não liberta, porque ela não ressuscitou. A Bíblia diz que somente há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por quê? Porque ele está vivo. Mas Maria, o que acontece? Maria, ela recebeu a promessa, ela recebeu do Senhor a incumbência, irmã Leusa, de carregar a salvação no ventre. Só que não foi fácil, irmão Micael, porque Maria estava noiva de José, agora já ia casar, já ia contrair núpcias. Eles já iam casar-se, mas já estavam dados em casamento há muito tempo. Agora você pensa a dificuldade de Maria chegar para José e contar que estava grávida. Quando tu abre o texto, é muito lindo e enche os olhos, é muito fácil de se aceitar, é muito fácil de se entender, mas coloque-se no lugar dela por um instante. Ela chega para José e diz: José, diga, tem algo para te contar. Estou grávida. Aí ele disse: mas eu nem te conheci. Como pode? Tu me traiu? Não. Do Espírito Santo. É fácil, né? Ler o texto, mas se aceitar. Não, foi o Senhor que me engravidou. Foi o que José pensou na hora: eu vou me trair. Ela colocou na minha cabeça. Mas o que é que José disse? Eu vou deixá-la, ela, secretamente. Porque José não era besta. Porque se José chegasse e dissesse: ei, Maria está grávida, iam dizer o quê? Que eles tinham cometido ato sexual antes do casamento. E José seria apedrejado e Maria também. Então José pensou assim: se eu entrego
Maria com esposa. Porque o que ela carrega no ventre não é do homem, e sim do Espírito Santo. Então ela recebeu o quê? Uma linda tarefa para cumprir. Só que quando Jesus nasce, Jesus passa um período de sua vida tendo uma vida normal, como qualquer outra criança. Mas quando Jesus ele tem a idade de 30 anos, Jesus ele vai às margens do Rio Jordão, que ficava afastado da cidade de Jerusalém, 6 quilômetros a pé, ou de camelo ou de jumento, para receber de João o batismo. Não era só Jesus que ia atrás de João, era a grande multidão que ia atrás de João para receber o batismo. Por quê, meu Deus? Porque as pessoas viram em João Deus. As pessoas viram em João um profeta, viram em João um homem de Deus. Ela não estava preocupada simplesmente com o que as pessoas iam achar, não. Elas iam atrás de João, porque o que não tinha dentro dos templos, dentro da sinagoga, João carregava na vida dele. Por quê? Porque João trazia uma palavra verdadeira. João não dizia o que as pessoas queriam ouvir, mas João dizia o que as pessoas necessitavam ouvir. E nesse século que nós estamos vivendo, em que tem tantas igrejas, a igreja da parede preta, a igreja do baile funk, a igreja daquilo, as pessoas vão atrás não de ouvir o que necessita, não de ouvir o que a alma precisa, mas vão atrás de receber palavras para encher o ego. Por quê? Porque para encher a igreja, para a gente entrar na igreja, se não for a palavra que traga, quem vier não fica. Porque é a palavra que convence. O que tem de gente envolvida com revelação, a verdadeira revelação aqui, ó, a palavra. Aqui é a revelação. Ah, irmão, você não crê em sonho e visão? Creio. Mas a base da minha revelação é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela não muda e não falha. Nós não podemos depender de revelação, de revelamento, de visão, disso, daquilo. Nós temos que depender da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra que nos mantém de pé. É a palavra que nos coloca de pé. É a palavra que renova as nossas vidas. É a palavra que transforma a nossa vida. Aí, olha João Batista, aqui a multidão. A multidão de João Batista. Olha a fisionomia do homem, meu Deus. Olha a fisionomia. Se fosse aí, ele não entrava nem na igreja, porque era um desviado, era até satanista, eu poderia dizer. Chegava lá a fisionomia do homem, alfadinha. O cabelo grande perto da cintura. Porque era nazireu não passava na palha do cabelo. A barba acompanhava o crescimento do cabelo lá embaixo. Um cabelão, uma barbona, certo? O homem comia o quê? Gafanhoto de mel silvestre. O homem com certeza não tinha um cheiro muito bom, porque vivia no deserto, água difícil, ele só ia para o Rio Jordão para batizar. Mas as pessoas chegavam lá e encontravam aquela figura exótica, uma pessoa diferente. Por quê? Porque o nazireu, ele era entregue e consagrado a Deus desde o nascimento primeiro. Não podia cortar o cabelo, não podia tirar a barba, não podia beber bebida forte, não poderia contrair casamento. Ele era consagrado a Deus. Aí João Batista está lá, ó. E a palavra de João Batista era assim, presta atenção. Eita, que Deus vai te dar um carro, vai para lá. Eita, que Jesus vai dar uma casa, vai para lá. Eita, que Jesus vai aumentar, vai multiplicar a tua conta bancária, vai para lá. Era assim que ele batizava. Não, ele dizia assim: arrependei, mano de víbora, porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas iam. Por quê? Porque as pessoas sabiam como estava a sua vida. Aí quando de repente vai passando lá, vem aquele camarada, ó. Aí tá João Batista lá, ó. Vai pra lá, Cascavel. Vai pra lá, Jubó. Vai pra lá, Sucuri. Aí de repente lá vem, a fila vai andando, a fila da dona vem. Aí quando ele tá aqui já para levantar a mão e chamar de cobra,
estava no Senhor Jesus, naquele corpo, falou com esse Espírito que estava em João. João olha para ele e diz assim: careço eu ser batizado, e tu vens a mim para me batizar. Sabe o que é que Jesus? Sabe, se fosse hoje em dia, como tem muito pastor, muito obreiro exaltado, ia dizer: é comigo mesmo, sou eu mesmo, vai para cá. Não, o que Jesus fez foi humilde, disse assim: não, faça para que se cumpra tudo o que está escrito sobre mim. E a Bíblia diz que João Batista, ele faz o batismo de Jesus. Preste atenção, existem dois batismos, por imersão e por aspersão. Qual é a diferença? Imersão é quando o corpo ele é mergulhado completo nas águas. Esse é o batismo bíblico. Aspersão é quando pega aquela bacia que se faz na igreja da cruz e joga água no cabelo. É aspersão. O batismo bíblico é imersão. Por quê? Porque, segundo os preceitos bíblicos, mergulha-se a antiga criatura e levanta-se uma nova criatura. Glória a Deus. Amém? Então Jesus ele é batizado. Aí de repente, ó, aí a voz brada, a Bíblia diz, lê o texto, diz assim, ó: este é meu filho amado, a quem a minha alma tem muito prazer ou me compraz. E a Bíblia diz que o Espírito, ó, o Espírito, ó, desce o Espírito Santo, ó. Aí iniciou ali o ministério de Jesus. Aí onde Jesus passa, a multidão acompanha. Aonde Jesus passa, o milagre acontece. Aonde Jesus passa, algo acontece. Jesus vem andando e de repente lá vem o Valdemar inteiro. Aí se encontra a morte com a vida. E quando a vida chega, a morte tem que sair. Quando a vida chega, a enfermidade tem que ir embora. Quando ele chega, a porta tem que se abrir. Quando ele chega, algo acontece. Porque Jesus é o dono da situação. Aí de repente Jesus passa e deve te ressuscitar. E Jesus passou 3 anos e meio ensinando e pregando. E diz o que é que ele dizia, irmã de Leusa? Ele dizia: eu vou vos preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei. Para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Ele ficava ensinando e pregando. E as pessoas que estavam com ele, 12 discípulos estavam com ele. Existia um que era o traidor. Amém? Quem aqui já enforcou o Judas? Seja sincero. Que fazem todos os anos. Não enforcam o Judas? Não é isso, meu Deus? Agora acabou mais a brincadeira, mas todos os anos era assim: Fortaleza enforcava o Judas. Botava aquele macho, né? Passava a corda, batia no Judas, tocava fogo no Judas. Primeiro que Judas morreu enforcado. Vamos para a gente enterrar. Judas morreu enforcado. Foi enforcado porque será assim desde que ele morreu. Nunca morreu enforcado. A Bíblia diz que ele foi se enforcar. Amém? Mas lá em Atos diz: quando ele foi se enforcar, ele colocou a corda, olha aí, ele escolheu o galho mais fino da árvore. Na hora que ele colocou lá, aí colou o galho, ele caiu lá embaixo, se esbagaçou tudo. Ou seja, ele morreu despedaçado, não enforcado. Amém? Está escrito. Aí o que é que acontece? Ele vendeu Jesus por quantas moedas? Alguém lembra? 30 moedas. Ele vendeu Jesus, pegaram as 30 moedas, compraram sangue, compraram o terreno, botaram no terreno, campo de sangue, e enterraram ele lá. Ainda existe até hoje, lá em Jerusalém, o local onde Jesus está enterrado. Chama-se Campo Ovado de Sangue. Por quê? Porque foi comprado com dinheiro de sangue. Aí eu quero que você entenda. Você lembra também da irmã de Lázaro? Quero que você entenda. Você lembra da irmã de Lázaro? Que quando Jesus chega lá em Betânia, e a multidão segue Jesus, e ela chega, corre aos pés de Jesus, lava aos pés de Jesus, e ela pede, irmã de Deus, aquele azeite, ou aquele unguento, e derrama nos pés de Jesus, passa no cabelo de Jesus. Judas olha para ela e diz assim: Senhor, não era melhor pegar esse
esse azeite aí, ou esse óleo e vender e botar o dinheiro no bolso? Você sabe quanto salário Judas vendeu Jesus por um salário mínimo? Você sabe quantos salários valia aquele óleo? Valia 30 vezes mais. Isso aí é o quê? O valor que Jesus tinha para ela e o valor que Jesus tinha para Judas. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não, meu filho, ela está fazendo o melhor porque eu estou aqui com você por pouco tempo. E Jesus sempre dizia que eu vou. É do mesmo jeito hoje em dia. Ele diz o quê? A Bíblia diz o quê? Vou voltar. Estou voltando. Se prepare. Aí o povo vai voltar. Se prepare. Está voltando. Ele está voltando. É da mesma forma que Jesus dizia para eles, irmãos de Deus: eu vou preparar lugar. É necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Jesus diz isso para ele. Durante 3 anos Jesus dizia a mesma coisa: eu vou, mas voltarei. E não é que ele foi. Ele morreu. Sim ou não? Jesus morreu? Não? Morreu. Ele morreu. Se ele não tivesse morrido, mas não estava aqui hoje. Só que ele ressuscitou. Ele morreu. Ele foi levado à tumba. Só que ele ressuscitou. Mas ele não avisou que tinha ressuscitado. Amém? Ele não avisou que iria ressuscitar. Só que parece que nós, como seres humanos, a nossa memória é pouca. Por quê? Porque nós olhamos muitas vezes só para as lutas do momento e se esquecemos de tudo aquilo que Ele já nos deu. Amém? Aí o texto diz assim, olha o que diz o texto: e Jesus, tendo ressuscitado no primeiro dia, apareceu primeiro a Maria Madalena. Ele apareceu primeiro a uma mulher. Detalhe, ele tinha expulsado 7 demônios dela. Se fosse para escolher, jamais ele tinha aparecido para ela. Primeiro, porque ela era mulher. E segundo, porque ela era uma ex-possessa. Aí Jesus aparece para ela. Ela vai dizer para todo mundo, mas ninguém acredita. Depois, Jesus aparece no campo para mais 2 que iam no caminho de Emaús. Eles falaram para todo mundo e ninguém acreditou. Aí, agora Jesus resolve aparecer para todos. Os 11. Eles estavam sentados à mesa, meu Deus, com as portas fechadas, morrendo de medo. Aí de repente Jesus aparece, dentro de casa. Já pensou? Você já imaginou essa cena? De repente Jesus disse que ia ressuscitar, e ele ressuscita e aparece dentro da sua casa, caminhando. Ele disse: sou eu. O que é que Tomé diz? É nada. Se é, deixa eu colocar o dedo para deixar. Aí Jesus deixa. Mas Jesus olha para ele e diz assim: tanto tempo que vocês andaram comigo, ele não me conhecia. Eu me conheço. É isso que nós temos que aprender essa noite. A confiar. A esperar. Por quê? Porque a Bíblia diz que grande é a porta que conduz à perdição. Muitos são os que encontram, mas estreita é a porta que leva à vida eterna. E poucos, o próprio Jesus disse, que vão morrer. O Evangelho está sendo pregado a todo criatura. Nunca se teve uma expansão tão grande do
do Evangelho como nós temos hoje em dia. Se a pessoa quiser assistir um culto, ela escolhe pelo celular. Se a pessoa quiser assistir uma pregação, ela de 10 anos atrás, no YouTube tem muitas. Se a pessoa quiser um estudo, ela abre lá o Google. Se não quiser falar, se não quiser digitar, só fala, né? E o Google procura. Você estuda. Mas nunca se viu uma geração como assim de Deus. Por quê? Porque muitos se acostumaram a ir à igreja, adorar a Deus só na igreja. Certa vez uma irmã disse: não vou para a igreja não, porque eu não sinto Deus. Você já tem que chegar sentindo Ele. Ele já tem que vir com você. Na sua casa Ele tem que estar com você. No seu trabalho Ele tem que estar com você. Na rua Ele tem que estar com você. Ele não é para estar na igreja ali esperando, Ele já é para estar na sua vida. Porque a gente vê em cada esquina tem uma igreja, mas o compromisso de muitos são poucos. Por quê? Porque é igual no tempo de Noé. Noé passou tanto tempo dizendo que haveria um dilúvio, ninguém acreditava. Mas quando Noé lacrou a arca, e quando começou a chover, e já não tinha mais jeito, as pessoas correram ao encontro da arca, mas a arca já estava fechada. E nós, como igreja, nós pregamos, nós falamos, nós convidamos, mas muitos às vezes zombam, não querem ir à igreja, muitos dizem que preferem viver sua vida, mas a volta de Jesus ela está mais próxima do que nunca, e esse dia será um dia de lágrimas para muitos, mas para a igreja será um dia de gozo, de alegria, será um dia de felicidade, mas para o mundo será um dia de terror, porque a ira de Deus será derramada sobre toda a carne, a ira de Deus será derramada sobre todo o pecado, e a mão de Deus pesará sobre a humanidade. Porque a Bíblia diz que da mesma forma que Ele foi, Ele voltará. Só que dessa vez eu quero que você entenda. Na primeira vez Ele foi humilhado, Ele foi chicoteado. Na primeira vez Ele foi esbofeteado, foi encarcerado. Mas na segunda vez que Ele voltará, a Bíblia diz que Ele virá montado num cavalo branco e virá com a vara de ferro para julgar e reger as nações. A Bíblia diz que na primeira vez os homens zombaram dele, mas na segunda vez Ele vai julgar e vai sentenciar. E será um dia em que muitos desejaram a morte, e a morte não existirá mais. Porque a Bíblia diz, o texto que nós lemos no final diz assim: porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, em alguns textos diz assim, já está condenado. E os dias, irmão, eu vou já encerrar, pelo menos eu percebo que os dias estão mais curtos. Eu percebo isso. Com seus irmãos. Eu me lembro que antigamente eu acordava de madrugada para beber água no banheiro, acordava duas vezes, olhava, estava longe de amanhecer. Agora eu limpei, me vim para um lado, eu abro os olhos até de manhã. À tarde, um dia passa assim, ó. E se a dona de casa não tiver cuidado, ela botar comigo no fogo, ela botar de manhã e comer de tarde. Eu passo todo jeito. Porque o tempo está abreviando. E segundo os cientistas, a rotação, olha, presta atenção. Você pode pesquisar no Google para dizer que eu estou mentindo. Segundo os cientistas, a rotação da Terra
ela está fora do eixo, ela está girando mais rápido do que o normal. Sabia disso? Por isso que os dias estão menores. A quentura, o sol. Meu irmão, misericórdia, quando você abre a porta, eu me lembro quando eu saía para trabalhar, quando eu ia para a fábrica, me acordava 5 horas da tarde escuro. 6 horas, o dia estava amanhecendo, a cor mais linda. Agora 5 horas da manhã, quando abre a janela, parece sol de 10 horas, está quente. É um calor infernal. É doenças aparecendo, agora já tem uma nova variante do Covid aí que já vem com tudo. O que é isso? É a terra gemendo, é se preparando para a volta de Cristo. E nós, como seres humanos, às vezes nós estamos vendo tudo isso, mas nós encaramos como se fosse normal. Não é normal, é porque o Sol, ele está tendo agora erupções solares, que aconteceu há 100 anos atrás, o jornal diz. As erupções solares estão mandando radiação para a Terra, camada de ozônio, ela está com a brecha. 100 anos, isso não acontece. É não. É Deus mostrando que está voltando. São sinais. Nós estamos vivenciando aí uma guerra entre Israel, Hezbollah e outras facções, que qualquer minuto estoura uma guerra mundial. Tudo isso é para quê? Para se cumprir o que está escrito, para se cumprir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado a toda criatura, o Senhor voltará. Hoje em dia, até os índios têm celular. O índio foi dar entrevista, o celular melhor do que o meu. Olha aqui, claro. Um iPhone. Até o índio tem celular. Internet via satélite agora, irmão meu. Então, lá no meio do mar, vou assistir o YouTube agora. Os passarinhos cantando, as onças andando, ele assiste no YouTube. Está entendendo? Aí o que acontece? Ele tem acesso a tudo. Mas é o que? Vazio de Deus. Porque, segundo a Bíblia Sagrada, diz assim, ó, para que ninguém fique por inocente naquele dia. Qual é o nosso dever como igreja? O nosso dever como igreja é orar pela nossa família, é orar pela nossa casa, é pedir, Senhor, salva minha família, Senhor, liberta minha casa. Ai, eu estou orando, mas as coisas estão piorando, é porque está assistindo ao filho. Você sabia? Quando você vai no formigueiro que você mexe, o que é que eles fazem, meu Deus? Eles assanham, né? Sai tudinho. Assim também na oração. Quando você ora, o inimigo das nossas almas, ele se levanta para que você pare. Por quê? Porque está sentindo efeito. Amém?